Agora vamos bater um papo com essa queridíssima nutricionista funcional, que dá uma aula sempre que vem aqui. Então mandem as perguntas que vocês quiserem, porque ela responde tudo. Pamela Miguel, bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer ter você. Prazer é meu. Como é bom bater papo com pessoa inteligente, você tá por dentro de tudo, eu sei que você é muito estudiosa e etc. E poder falar de um assunto rico como esse... Que eu adoro. Você gosta muito? Meu TCC foi sobre orgânico. Ah, mentira. Não tô acreditando. Seu TCC foi de orgânicos? Foi, eu fiz, avaliei. Na verdade, foi na área de marketing o TCC, mas de embalagem de produto orgânico. Então, eu tive que visitar muita feira. E eu sou apaixonada por orgânico. Parabéns! Gosto bastante então, gente, nós estamos falando com a pessoa certa. Esse detalhe eu não sabia, mas eu sabia que ela dominava o assunto. Bom, primeira pergunta que eu quero te fazer. Já já a gente vai diferenciar um alimento orgânico daquele que não é orgânico. A gente vai entender se a cor muda, a textura, etc, né? Quando você aperta ali o alimento, isso é diferente. Mas a minha primeira questão é o seguinte... Para ser orgânico, hoje, aqui no Brasil, como isso tem um certificado e como a gente tem certeza do consumo da produção, enfim, do produto orgânico? Sim. Os produtos industrializados, a gente consegue visualizar o selinho do orgânico, tá? Que é um selo... Vou deixar virar aqui depois para mostrar. Aqui. Tá vendo? Tem aqui, que tem a folhinha. Tem ele menorzinho. Alguns legumes, em alguns mercados, eles têm embalagens que tem esse selinho também. Tá bom. Tá? Mas geralmente na feira você não encontra o selinho grudado no próprio alimento. Sim. Então, para ter esse selo industrializado, é o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica. Certo. Então, eles vão analisar desde o plantio do alimento, do ingrediente que é utilizado para o produto, até armazenamento, transporte, para ver se não tem contato, né? Porque eles transportam o tomate orgânico, não orgânico, rola ali no caminhão e vai, então tem todo esse controle. Para ele receber o selo, ele tem que ter no máximo 5% de alimento de ingredientes não orgânicos. Então, aqui ainda tem 5% de ingredientes não orgânicos. Quando a gente fala ingrediente não orgânico, a gente está falando de conservante? Pode ser conservante, ou, por exemplo, usam uma farinha que não é orgânica, usam mesmo o ingrediente mesmo que produz o alimento, que compõe o alimento, mas não o só conservante aditivo. é um deles. Outra coisa, os produtos podem vir, produto que contém ingrediente orgânico. Esse que contém, ele tem 70% dele é composto por ingredientes orgânicos, o restante é não orgânico. E quando ele tem menos que 70% de ingredientes não orgânicos, aí ele não é um produto orgânico, não recebe o selo. Para o agricultor, para você identificar na feira se o produto é orgânico, o agricultor ele tem um certificado. Então, é um documento, né? Então, também o agricultor ele tem que estar vinculado a uma comissão. Então, vai ter essa análise de como é plantado. Porque o orgânico não é só não utilizar agrotóxico, é ter o cuidado com o meio ambiente, o impacto com o meio ambiente. Não é uma monocultura, então o solo não cultiva sempre o mesmo alimento para você ter variedade de nutrientes no solo. Não é aplicado nada no solo, tem uma análise do solo para ver se a água não é contaminada. Então, tem uma preocupação com os trabalhadores, os grãos não são transgênicos, então tem um cuidado grande. Então, tudo isso tem que ser analisado e aí o agricultor, ele recebe um certificado e aí você pode, na feira orgânica, geralmente tem pendurado na barraca uma pranchetinha, às vezes um material plastificado, que é o documento que certifica que os legumes, verduras e as frutas são orgânicos. Que legal! Uma pena a gente não ter um para mostrar ao vivo exatamente. Do documento. Documento. É difícil encontrar isso, mas as feiras orgânicas todos têm. Eles já estão acostumados a mostrar para os clientes, a ter o certificado. Algumas feiras têm faixas também. Somos todos certificados. Exato, porque aí eles se reúnem. Como são pequenos agricultores, geralmente tem uma união entre eles e aí eles também colocam cartazes, enfim, nas feiras, nesses locais. Então, quem descobrir, vai lá, tira uma foto, passa nas suas redes de WhatsApp. Gente, quando vocês forem... É legal, assim que a gente informa e as pessoas ficam sabendo. Eu não tinha a menor ideia que o agricultor pudesse ter este documento, porque não faz muito tempo no Fantástico teve uma reportagem. Aí você fala assim, então, peraí, como é que as pessoas compravam lá, achavam que era, sem olhar esse documento? Porque a gente desconhece que existe o documento. Então, agradeço a falta de informação. Fale isso para as pessoas, coloque nas suas redes sociais, coloque no WhatsApp. Acabei de descobrir que existe, tira foto daquele seu que você conhece, aquele, né, do que você compra, fala, este aqui é um que tem o certificado. É assim que a gente aumenta a informação.
certo? E aí mais gente vai consumir. Mais gente consumindo, o preço diminui. Exato. Tem outro jeito. Isso é economia, né? Não tem outro jeito. E assim, muita gente utiliza disso, porque acha que o orgânico é o mais caro, então fala que o produto não orgânico é orgânico para vender mais caro. Então viu uma fonte de lucro dizer que o produto é orgânico. Então tem que tomar cuidado. Mesmo. Isso é crime, tá? Sim. Tome Exato. cuidado. Agora, minha questão é a seguinte, você comentou de solo, de água não contaminada, de um monte de coisa, já deu para perceber por que é mais caro. Mas, porque o controle é muito maior. E a certificação também exige, tem um valor, e a pequena agricultora. Então, ele não tem uma grande quantidade de produto. Então, isso faz com que o valor seja um pouquinho maior também. Sem dependendo dúvida. da safra. Às vezes, na safra, você encontra produto com a mesma... Um produto fora da safra não orgânico, um produto orgânico na safra, às vezes tem um preço... Que é da época do ano, por isso que é bom Exato. consumir os produtos Da safra. da safra, né? O que é bom da época. Por Exato. exemplo, nós estamos em que época do que é bom agora? Ah, e a gente trouxe uma tabelinha, mas morango, época, kiwi, época, abobrinha, época, carambola. Então tem uma listinha, a gente vai colocar. Vamos colocar daqui a pouco, legal. E assim, é sempre bom ter acesso. Depois eu vou postar também no Instagram quais são os alimentos que estão na safra. Mas é sempre bom ter esse contato para você ver. O alimento não orgânico que está na safra, às vezes também a produção é melhor. Então não tem tanto agrotóxico, né? Assim, não se sabe. Mas pode ser que tenha esse benefício, né? Se a gente pode chamar de benefício, mas que tenha. E o alimento não orgânico, a gente consegue, o alimento orgânico, a gente consegue ter um preço melhor também, muitas vezes. Então é legal. Mas ele tem mais nutrientes por causa desse solo não contaminado, por causa dessa água não contaminado, ou não é que ele tenha mais nutrientes? Ele tem menos porcarias, vamos dizer assim, do que o que tem agrotóxico? Mas tem alguns estudos que indicam já. Eu li um estudo que falou que tem uma quantidade maior de ferro, de magnésio. O que eles têm mais? Antioxidantes. Porque como eles não têm a proteção da substância química, eles, para se defenderem das pragas, produzem mais compostos antioxidantes. Resveratrol, compostos fenólicos, que vão trazer benefício para quem está consumindo. Então, isso é bacana. Outra coisa é que os agrotóxicos, eles têm vários malefícios para o organismo. Um deles é levar a desbiose, então aumento de bactéria ruim no intestino e diminuição da bactéria boa. Isso atrapalha a absorção de nutrientes. O agrotóxico também, por ser químico, pode impedir a absorção das vitaminas e minerais. Então, às vezes, eles têm a mesma quantidade, mas o não orgânico você não aproveita tanto. Então, com o orgânico você consegue ter uma absorção e biodisponibilidade, porque não basta comer só o nutriente, ele tem que ser digerido, absorvido e chegar no alvo onde ele tem que chegar. E no não orgânico você consegue isso. No não orgânico você não consegue isso porque o agrotóxico acaba tendo uma barreira. Então ele age em nível intestinal. Tem estudos mostrando o agrotóxico na redução de vitamina D. Então todo mundo está com a vitamina D baixa é porque não toma sol. Às vezes tem relação, puberdade precoce, porque eles atuam, os agrotóxicos, como os disruptores endócrinos, a gente chama. Eles imitam os nossos hormônios ou impedem a ação de hormônio. Então, essas alterações de tireoide, que eu recebo muito paciente com alteração de tireoide, diabetes, obesidade. Dificuldade para engravidar. Dificuldade para engravidar, ele diminui. Eu assisti um curso sobre orgânico, disso veio a ideia da pauta também, e o estudo mostrou que diminui a quantidade de espermatozoide e a quantidade de espermatozoide móvel, saudável. Então, ele tem um efeito na fertilidade grande também. Que interessante. Sono, ansiedade, irritabilidade. Tudo isso. Ele vai a nível de DNA. Então, e qual que é o grande problema? Você pode ter uma reação, consome o produto com agrotóxico, você pode ter uma reação imediata, 24 horas depois. Então, mais agitado, altera sono, dermatite, às vezes as pessoas começam a consumir mais fruta, legume e verdura e tem uma alergia que não sabe explicar qual é o fundo da alergia, geralmente é emocional, geralmente a porque causa. quando não encontra, né? E aí, o efeito acumulativo. Então, tem alguns estudos que mostram que vem desde o leite materno. Então, a mãe passa para o bebê ainda no... A importância de consumir orgânico durante a gravidez. Exato. Então, assim, o efeito cumulativo faz com que as pessoas não consigam associar ao consumo do agrotóxico. Entendi. E não tem registro. Não vamos encontrar isso como uma doença, uma patologia, não sai no exame. Exato, não sai. Mas, calma, né? Vamos manter a calma, assim. Tem bilhões de benefícios, já entendemos. Mas a gente sabe do valor e das impossibilidades, principalmente, que a gente tem no Brasil e desse momento que está todo mundo vivendo. Sim. Só que, daqui a pouquinho, meninos, pode mostrar, viu, Carica? Nós vamos para a cozinha já. E a Pamela, claro, vai ensinar como diminuir o impacto daqueles alimentos que têm o agrotóxico. Sim.
certo? Então, assim, às vezes a gente não consegue tudo orgânico, vamos entender quais a gente pode priorizar, que vai entrar a lista também daqueles que são considerados que tem, né, mais agrotóxico. E eu, antes de colocar a perguntinha do público, chegaram várias, né, Fu? Imagino que a mulherada tá enlouquecida com perguntinha. Vamos mostrar, esse aqui é orgânico? Esse é orgânico. Só pra gente diferenciar, a gente não tem outro que não seja, mas sei lá, vamos pegar um tomate que não é orgânico. Muda muito? Muda. Sabor. A textura, o cheiro. Às vezes você cheira uma cenoura, cenoura esse tem gosto de pimentão mesmo, né? E não tem o cheiro do alimento. Então o cheiro é diferente, textura. E às vezes, aqui acho que no pepino dá pra ver, uma camada esbranquiçada em cima do produto, sabe? Um pouquinho esbranquiçado. Parece poeirinha. É próprio das substâncias químicas que são adicionadas. Alimentos com casca, como abacaxi, laranja, que tem uma casca mais grossa, a casca ela diminui a quantidade na polpa, que é o que a gente consome. Então, descascar é bom, mas tem alimento, por exemplo, a casca do pepino é fininha, você come o pepino com casca, o tomate você utiliza casca. Então aqui você não tem o benefício tão grande de descascar. E o alface? Também que tem bastante. Tem muito no alface, porque tem tanto bichinho alface, né? Mas aí é só lavar e deixar naquela solução também do hipoclorídrico, certo? Isso, e aí a gente vai ter outras soluções que vão ajudar também. Também? Também. Então vamos lá, perguntinhas do público na tela, ainda tem muita pauta, muita calma nessa hora. A gente quer ajudar sempre. Letícia, um beijo, obrigada. Qual a diferença, então, entre o produto orgânico e o agroecológico? Nomenclatura. Então, o produto orgânico tem algumas indústrias que utilizam o nome biodinâmico, agroecológico. São nomenclaturas para diferenciar, mas é o produto orgânico. Então, é a mesma nomenclatura. Uma coisa que as pessoas elas confundem muito é hidropônico com orgânico. O hidropônico é cultivado na água, mas ele tem aditivo químico, ou pode ser um hidropônico orgânico. Mas é importante ver se tem o selinho, quando está o agroecológico, se tem o selo que a gente mostrou, ou se tem o certificado do agricultor. Mas o hidropônico é melhor do que o não hidropônico? Não, então o cultivo é na água, mas ele pode ter agrotóxico. Então, se ele não for orgânico, é igual, né? Mas então, se a gente está pagando mais caro, estamos sendo o importante é que ele seja orgânico e tenha o certificado. Perfeito. É o mais importante. Vamos lá, então. Primeira receitinha, primeira dica. Carol, não consigo comprar tudo orgânico. Quais os principais alimentos que a gente deve comprar orgânico? Vamos falar uns 4? Então, existe um programa de análise de resíduos de orgânicos. O campeão em quantidade de agrotóxico é o pimentão. O Brasil é o campeão em uso de agrotóxico no mundo, desde 2009. Então, é o país que mais usa agrotóxico. E qual que é o perigo? Ele utiliza em maior quantidade do que o permitido e produtos que são registrados aqui são proibidos em outros países. Então, já dá para ter uma ideia de como que é ruim a utilização no Brasil. Então, o campeão é o pimentão, tem o morango, depois o pepino também, tomate, alface, então eles são alguns. O que é importante? O que eu falo para o paciente? Que a gente mais consome, né? Sei lá. Eu falo para o paciente, não tem acesso a uma feira orgânica, não consegue comprar tudo orgânico, compra o que você mais consome. Então, todo dia você come tomate, compra o tomate orgânico. Todo dia come alface? Compra alface. Situações especiais. Está tentando engravidar. Tenta fazer o sacrifício de consumir o orgânico. Está grávida, introdução alimentar, quando a criança começa a comer. Então, eu acho que vale a pena investir, né? Ou está num tratamento de câncer, é legal também, porque o agrotóxico também age ali no DNA, em mutações. E ainda que ele seja caro, é mais barato que remédio. Exato. É muito mais barato. Vai gastar mais na farmácia, se não gastar na feira orgânica. Exato. Então, interessante também botar na balança isso aí. Ver situações, se você está em alguma dessas situações, ou o alimento que você mais consome. Tá bom. Não conseguiu, uma dica básica é lavar tudo que for possível lavar. E isso não é só fruta, legume e verdura. Arroz, feijão, oleaginosas, tudo que você puder lavar antes de consumir, lava. Porque já tem arroz orgânico, tem feijão orgânico. Então, o que você não conseguir, lava. Lavou em água potável corrente, tem 3 soluções para deixar de molho, que alguns estudos mostram que ajudam a retirar essa carga. Vamos fazer a primeira? Tem a higienização que você falou do hipoclorito, mas tem essas outras, então você vai fazer 2. Tem gente que faz as 3, então pode fazer as 3 molhos, mais hipoclorito. Depois isso e depois isso. Isso. A solução é bem básica. Então é uma solução. Então, primeira receitinha na tela, vamos ver qual que a gente separou como primeira. Olha lá. A gente vai usar, lavar a corrente, depois deixar de molho. Isso. Esse é o primeiro passo. Aí a próxima, Fu?
Deixa eu pegar o... Que foi o que ela citou. Solução salina, 10 minutos. 10 gramas de sal para 1 litro de água. Exato. Então, 10 gramas de sal que você tiver em casa, aqui, em 1 litro de água. Só jogar o sal na água. 10 gramas dá aproximadamente 2 colherzinhas de café. Tá. Tá? Eu posso jogar hipoclorídrico nessa água também? Melhor fazer só o molho e depois fazer. Tá. Fazer separado. Separado. E aí você pega o alimento e vai deixar de molho por 10, 15 minutinhos. Depois lava novamente e vai fazer o consumo. Pode deixar por 20 minutos, se você quiser, ou pode fazer 10 aqui, 10 de vinagre, 10 de bicarbonato. Também pode ser. Então vamos para a segunda, olha lá, essa com o vinagre. Ah, com o vinagre é uma boa, né? Então 10 minutinhos, 25 ml de vinagre, gente, para 1 litro de água. Só colocar da mesma forma, igual o sal, deixar lá o vinagre. Vou botar os tomates. Colocar o tomate. Tomate nós gostamos bastante. É o seu queridinho, né? Ai, como eu gosto. E na gravidez eu consegui comer só orgânico. Ah, que ótimo, ótimo. Aí depois desandou. Depois desandou. Preciso pensar nisso de novo. Tá, e o último então, última receita? É a de bicarbonato, a última. Tá. A gente vai usar então tanto para tanto. Na tela então, a do bicarbonato de sódio. Eu ia perguntar mesmo do bicarbonato. Tem aí 1 grama para 1 litro de água. É bem então, pouquinho, pitada. tá? 1 grama do bicarbonato. E aí a gente pode, por exemplo, colocar os morangos de molho. Ótimo, os morangos. E deixar os 10 minutinhos, depois lava bem. Aí eu posso pôr no hipoclorídrico. Isso. Outra coisa que é importante, Carol, além de lavar, deixa de molho, tudo que for possível descascar, descasca. A gente garante fibra de outras formas na dieta. Tá. Então descasca o que puder descascar. E o que for sofrer tratamento térmico, cozinhar, refogar, também isso diminui a quantidade do agrotóxico. Ah, dá uma matada. Por exemplo, a cenoura que vai ser refogada, um tomate que vai preparar um molho, também tem uma redução com o tratamento térmico. Então, por exemplo, de alguns tipos de agrotóxico. Para ficar mais barato. Ah, eu adoro cenoura ralada na salada. Aí você compra uma ralada orgânica. Exato. E aí eu também ideia. gosto do purezinho. Como você vai, aí você compra do que não é orgânico para poder esquentar. Faz essas técnicas. Que nem o tomate. Tomate que vai pro molho, muitas vezes. Cozinhando e fazendo o molho diminui o agrotóxico. Diminui a carga de agrotóxico. O que você vai comer cru na salada, você compra o orgânico. É um jeito de gastar menos, né? Ótimo, uma ótima ideia. Pensando aqui. Vamos colocar a perguntinha do público full? Quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Um beijo, Nath, obrigada. Existe algum método para saber se um alimento é orgânico? Não tem como, né? Não, tem que ver os certificados e prestar atenção. Cheira o alimento. Às vezes você vai... E o sabor é diferente. Então, às vezes, compra no começo. Compra um morango orgânico e não orgânico e testa em casa. Que você já começa a se familiarizar com o alimento orgânico. O alimento orgânico também é mais machucadinho, às vezes. Ele é mais feinho, às vezes, na barraca. Porque o bichinho foi lá, comeu, então tem mais buraquinho. Então ele é um alimento mais feinho. Mas foi ele que liberou tudo que ele podia pra conseguir matar. Olha, eu tô fazendo uma analogia agora na minha cabeça. Eu tenho que encerrar, eu sei, não briga comigo. Mas é importante, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança que tá doentinha, tá? Das pautas que a gente faz aqui várias vezes, eu aprendi uma série de coisas que eu faço atualmente com o João. Aí, até a febre chegar num nível muito alto, se você deixa um pouco daquela febre, o corpo tá tentando combater. A febre é isso, né? Fizemos febre outro dia. Então, você imagina, aquele corpo tá tentando combater e muitas vezes aquela criança, ou mesmo nós adultos, conseguimos melhorar sem o uso de um remédio, sem o uso de alguma coisa, de algo interno que a gente tá tendo. O que acontece quando a gente consegue fazer isso? A gente aumenta a nossa imunidade e a nossa resistência para aquilo. Certamente a gente vai ficando menos doente. É a mesma coisa com a comida. Analogia. Não é a mesma coisa? Exato. O que tem o agrotóxico, ele tá ali com um remedinho. E ele tá protegido, ele não tem que ter mais nutrientes ou não faz diferença, na produção. Eu só posso agradar pra fazer mais uma full. Ai, pra fechar. 1 minuto, vai. A última, pra fechar. Ela tá assim pra mim. Ai, gente, eu estouro tudo. Eu levo um monte de bronca, vocês não sabem. Mas é muito boa essa pauta. Eu tenho certeza que vocês querem saber mais, mas Pamela sempre muito gentil. Ela sempre que ela consegue, ela responde lá. Quer cantar ou vamos colocar? 3, 2, 1. Aí, obrigada, Fu. Não, a da Letícia, essa já foi. A próxima. Qual a... não, essa já foi também. Também. Quer me cantar? Aí, peraí. Eu abro tão rápido aqui, já abri. Aqui. Podemos dizer que aquela fruta ou legume no mercado ou feira mais feia ou menorzinho, ela tem menos agrotóxico que uma grande bonita?
Pode ser. Tem muito produto orgânico bonito também. Mas às vezes você vê um produto que não tá na safra. Então eu vou colocar lá a listinha, prometo, no Instagram. Tá bom. Não tá na safra, tá lindo, maravilhoso, enorme, se destacando. Olha com um pouquinho de cuidado pro alimento, porque às vezes tem alguma coisa ali, né? Isso a gente fala não só de fruta, legume e verdura, carnes, tem muito hormônio em carne. Então, tudo já tem, o mercado está crescendo, ainda tem a questão, às vezes, de valor, mas é importante a gente consumir mais para que os produtos fiquem mais populares e que todos tenham acesso também. E vamos no bom senso. Acho que hoje as dicas foram fantásticas para a gente ter bom senso na escolha. Talvez tudo realmente fique difícil mesmo pro bolso e até pra paciência de escolher. Só na feira de... Às vezes você tem que... Ai, preciso fazer o supermercado e não tem... Tá. Não é verdade? Então, assim, não vamos entrar na bolha, mas vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde. Né? E a saúde da nossa família que vai comer tudo isso. Quem quiser saber mais, só posso agradecer, queridíssima Pamela Miguel, nutricionista. Vai no Insta dela, @Pamela Miguel, nutricionista, tudo junto. Isso. @Pamela Miguel, nutricionista. Já encontra todo o trabalho. Você é muito boa, minha amiga. Parabéns. Obrigada. Mas